Mensagem bíblica. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema Vasos Moldados por Deus, baseado em Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2, quando a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto ele está inserido no contexto quando Deus usa o profeta Jeremias para profetizar, advertir, exortar o povo sobre o mal que Deus iria trazer sobre o povo de Judá e de Israel. E ele conduz Jeremias até a casa do oleiro para que ele pudesse falar com Jeremias de uma forma, em um sentido figurado, fazendo a comparação, para que Jeremias entendesse bem a mensagem e pudesse transmitir essa mensagem ao coração do povo. E esse texto ele nos traz assim ensinamentos importantes sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Uma das coisas que nós observamos aqui em relação ao propósito de Deus é que Deus ele quer nos moldar, ele quer trabalhar em nossas vidas, e nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que nós estamos em fase de formação, até que seja formada em nós a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. É isso que Paulo fala lá na carta de Efésios. E como vasos nas mãos do Senhor, nós precisamos ser moldados, ser transformados. E um dos fatores que nos chama aqui a atenção, e um dos fatores importantes para sermos moldados pelas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro que é o Senhor, é nós atentarmos para sua palavra, aquilo que Deus quer falar conosco, Isso é muito importante, Sermos como Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias estava sensível e perceptível à voz de Deus. Ele entendia quando Deus estava falando com ele. Ele entendeu perfeitamente quando Deus falou com ele. Ele diz: a palavra do Senhor veio. Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei, tu ouvirás minhas palavras. Uma das coisas importantes é, primeiro, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, se quisermos ser vasos moldados por Deus. Segundo, nós precisamos nos dispor a ouvir essa palavra e ficarmos atentos no local onde Deus quer falar conosco, porque Deus sempre vai falar conosco de forma específica, em lugares específicos, Assim como ele falou com Moisés em meio à sarça ardente, assim como ele falou com Jonas na barriga de um grande peixe, e agora usa a casa do oleiro para falar com Jeremias, para transmitir uma mensagem a Jeremias, para que Jeremias transmitisse essa mensagem para o seu povo, E a Bíblia diz que Jeremias foi obediente à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e desceu lá para a casa do oleiro, E quando ele chegou lá, ele observou que o oleiro estava fazendo a sua obra, Estava trabalhando ali em um vaso, formando um vaso. E algo interessante é que em momento algum o oleiro não parou de trabalhar com a chegada de Jeremias. Jeremias simplesmente chegou, ficou observando ele trabalhar. O que isso nos ensina? Que Jesus Cristo, certa vez, quando lá em João capítulo 15, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que os fariseus estavam criticando Jesus pelo fato de ele fazer milagres nos dias de sábado, e Jesus respondeu para os fariseus, os judeus ali, dizendo: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que eu quero te dizer? Que nosso oleiro, nosso Deus, que está cada dia nos moldando, querendo nos moldar, através dos quebrantamentos, através das situações que Ele nos permite passar, viver, Ele está a trabalhar todos os dias nas nossas vidas, A Bíblia diz que Deus, Ele não se cansa, não se fadiga, E cada dia, todo dia, Deus está a trabalhar, está querendo nos moldar. E se nós somos barro, somos vaso,
na mão do Senhor. E algo interessante aqui é que quando Jeremias diz, né, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, né? Mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro, né? E o que nós aprendemos com isso? Que muitas das vezes nós, como vaso, nós acabamos nos quebrando na mão de Deus. Por quê? Deus, ele age através das nossas vidas, na sua vontade prescritiva e permissiva. E através da vontade permissiva dele, ele nos permite a tomarmos certas decisões, a fazermos certas escolhas, que muitas das vezes nós vamos até sofrer as consequências dessas decisões e escolhas que muitas das vezes são precipitadas e erradas, mas Deus permite para que possamos nos quebrantar, para que nós possamos ser quebrantados por Ele, na mão dEle, para que assim Ele possa nos moldar, nos refazer novamente, nos restituir, nos restaurar novamente em suas mãos, né? E aí a gente vai entender o porquê que Deus permite, e como Jeremias observou que o vaso ele se quebrou na mão do oleiro, né? E graças a Deus que ele se quebrou na mão do oleiro, não foi na mão de alguém que não sabia manusear, que não sabia refazer a obra ali daquele vaso, né? A gente precisa nos quebrantar e nas presença do Senhor, daquele que entende o porquê daquela situação, o porquê daquelas decisões, de certas situações, diante de certas circunstâncias que vivenciamos ou passamos, né? E a palavra de Deus diz que, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel. Diz o Senhor, eis que é barro na minha mão, eis como barro na mão do oleiro, assim só vós na minha mão, a casa de Israel. O que Deus está dizendo aqui? Que Deus, irmão, Ele é soberano. No momento que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele se torna Senhor das nossas vidas. Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, o que Ele bem quiser nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é que age em nós, tanto no querer como no efetuar. E então a gente precisa entender isso, que nas mãos do Senhor nós somos apenas barros e precisamos ser moldados pelas mãos do Senhor. E mais para isso nós precisamos reconhecer, né, que nas mãos do Senhor nós somos apenas barro, e como barro Ele quer fazer um vaso, e vaso de honra, onde o nome dele venha a ser glorificado através da nossa instrumentalidade em sua casa, como a Bíblia diz que numa grande casa há vasos de honra e desonra, né? E claro, nós devemos cada dia buscar nos tornarmos a sermos vasos de honra. E para sermos vasos de honra, precisamos ser moldados e transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. E se você quer ser moldado pelo oleiro, peça para que ele possa transformar a tua vida, mudar o teu caráter, mudar as tuas atitudes. E você pode fazer isso através de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações, ó Deus, e nos leva a cada dia a entender, Pai, que nas tuas mãos somos apenas um barro, ó Pai, onde nós estamos cada dia sendo forjados através da tua palavra, através do teu caráter espiritual em nossas vidas e sendo moldados pelas tuas mãos. Que possamos cada dia ser vasos moldados pelas tuas mãos, que cada dia tu venhas estar transformando o nosso ser, o nosso caráter, para que possamos te servir como vaso de honra na tua casa, Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos, perdoa os nossos pecados. É o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Comunicando com você, pastor Tamiro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.